eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre a nossa experiência, contar um pouquinho o nosso testemunho, como que essa nossa busca por conhecer os princípios educacionais que Deus nos deixou, como tudo começou. Eu era aluna na faculdade e eu comecei a pegar alguns alunos de piano, ainda era solteira, e até então eu não tinha assim pesquisado muito, nem pensado muito sobre a questão da educação das minhas filhas quando eu as tivesse, né? E eu me lembro que eu ia começar a aula de piano com um novo aluninho, ele era bem pequeno, um menino de uns 6 anos de idade mais ou menos, e o dia que eu cheguei na casa dele, era uma casa simples, uma casa bem pequena, e quando a mãe abriu a porta e eu entrei naquela casa, foi uma surpresa muito grande para mim. Tudo naquela casa era voltado para aquele menino. Os quadros nas paredes, tinha brinquedos pedagógicos, tinha aquário, tinha gaiola de passarinho, tinha plantas, globo, tinha um mobile dos planetas pendurado no teto. E eu fiquei muito impressionada, prateleirinhas, tudo isso na sala, que era bem pequena, tudo assim meio apertadinho, um piano no cantinho. Eu fiquei muito impressionada, mas tudo bem, comecei a dar as aulas de piano para aquele menino e cada vez que eu chegava lá ele vinha me mostrar algo novo que ele estava experimentando. E eram, assim, projetos de ciências, pesquisas, usando mapas, usando o globo, e eu fiquei assim, muito impressionada. E um dia eu conversei com a mãe dele e eu falei, nossa, que linda a sua casa, assim, fiquei impressionada porque é totalmente voltada para o seu filho. E ela olhou para mim e falou assim, é porque nós somos homeschoolers. Eu olhei assim e falei, o quê? Homeschoolers. E aí ela me explicou que ela mesma educava o seu filho em casa, em todos os sentidos, inclusive na parte acadêmica. Eu saí dali muito impressionada. Eu ainda era uma jovem, não pensava em me casar naquela época, mas aquilo foi uma sementinha que ficou no meu coração. Alguns anos mais tarde eu tive contato com uma entidade da Igreja Adventista, que é uma escola à distância para filhos de missionários, famílias que moram no exterior, em regiões bem remotas do mundo onde não existem escolas, ou pelo menos uma escola apropriada. Esses missionários então recorriam a esse recurso. Eles recebiam os materiais, ensinavam os próprios filhos, e assim, à distância, os filhos iam fazendo todas as atividades normais de uma escola. Mas o interessante é que quando eu conheci esse segundo modelo de educação à distância, eu não fiz uma ligação com aquela experiência que eu tinha tido na casa do menino. Passaram-se alguns anos, eu me casei, eu tive as minhas filhas e aquela sementinha permaneceu no meu coração. E como eu estava morando nos Estados Unidos, na época em que elas estavam quase alcançando a idade escolar, meu esposo e eu conversamos e nós tomamos a decisão de iniciar a educação das nossas filhas em casa. Para mim era muito impressionante o fato de eu, como mãe, poder educar as minhas filhas. Eu não tinha assim muito conhecimento, comecei a pesquisar e pelas minhas pesquisas eu entendi que existiam duas formas de educar os filhos em casa. A primeira era que eu iria comprar um currículo, né, os livros e de todas as matérias para a série que elas precisassem naquele momento, e eu simplesmente iria seguir aqueles livros, tendo o livro do professor como apoio e o livro do aluno para elas fazerem as atividades dela. E o segundo modelo que as pessoas conversavam era um modelo onde eu ia começar a pesquisar, escolher um livro para língua portuguesa ou língua inglesa, no meu caso, outro livro para matemática, usando coisas assim mais criativas, não apenas livros, mas brinquedos didáticos, aproveitando passeios e outras atividades que as crianças faziam, e tudo aquilo ia ser contado como parte da escola delas. Quando eu vi esses dois sistemas, eu pensei assim, bom, eu gosto de criar as coisas e comecei com o sistema onde eu começava a pesquisar. Isso foi na pré-escola. Mas quando a minha filha foi progredindo e
Então começou a chegar o momento de alfabetização, eu pensei assim, agora vai ser muito difícil. Então eu recorri àquela escola de missionários que eu tinha conhecido anos antes, que agora era uma escola aberta ao público em geral. Então eu recebia uma caixa bem grande com todos os materiais para o ano letivo, o livro do aluno, os cadernos de exercício, os materiais do professor, e assim eu comecei a educar a minha filha em casa. E parecia funcionar. Era assim, intensivo, às vezes a gente ficava 3 horas, às vezes 4 horas, conforme ela foi progredindo, né? Eu fiz esse sistema por 4 anos com ela. Quando eu fui chegando no 4º ano, já estava na hora da minha filha mais nova entrar na escola. E aí eu comecei a pedir novamente os livros para minha filha mais nova. Só que eu comecei a ter assim uma certa dificuldade. Como que eu iria agora ensinar 2 crianças que estavam em idades tão diferentes, em níveis tão diferentes, e eu percebia que eu gastava muito tempo com a mais velha, de 3 a 4 horas de um modo geral. E eu comecei a tentar encaixar, trabalhava com uma de manhã, com a outra de tarde, aí eu percebia que eu não tinha tempo de fazer nada dentro da minha casa. Eu comecei a ter uma certa dificuldade. Na verdade, a minha filha mais velha gostava de estar comigo, gostava de conversar, gostava de me ouvir falar. Mas com o tempo eu comecei a perceber que o nosso relacionamento foi se desgastando, porque era muito tempo que eu passava ali sentada com ela, era muito tempo escrevendo. Tinha dias que, depois de fazer ali todo o programa proposto pela escola, ela ainda tinha as tarefas para fazer na parte da tarde. E às vezes era 4 horas da tarde, ela estava acabando as tarefas, chorando, e não tinha nem tempo de brincar lá fora. Nesse momento eu comecei a ficar muito preocupada. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu não estou entendendo. Tem alguma coisa errada porque eu não creio que ela deveria passar tanto tempo assim, sentadinha numa mesa estudando. Nessa época, eu comecei a procurar o conhecimento que vem de Deus. Infelizmente, apesar de eu já ser uma pessoa cristã, eu não tinha lido livros, pelo menos não muitos, o suficiente para eu ter uma compreensão melhor. Não tinha lido muitos livros que me explicassem como deveria ser a educação dela, de acordo com a vontade de Deus. Sabe, no livro de Provérbios, no capítulo 9, no verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Eu precisava de entendimento. E eu comecei a buscar em Deus. E o primeiro livro que eu li foi um livro chamado Educação. E eu comecei a ler esse livro. E quando eu li esse livro, eu senti que eu estava muitos anos atrasada. Porque eu percebi que a educação é muito mais do que o compartilhar de informações, de conhecimento, mas é auxiliar os nossos filhos na formação do caráter. Formação do caráter de acordo com a vontade de Deus. Um caráter que vai levar os nossos filhos a viverem para Deus e a um dia viverem com Deus no céu, como nós cremos de acordo com a Bíblia. Eu comecei a ler o livro Educação e aos poucos eu comecei a compartilhar aquele conhecimento com a minha própria família, com as minhas filhas. Comecei a experimentar pequenas coisas. Por exemplo, no livro Educação a gente aprende que Deus se revela a nós e nós podemos aprender de Deus através de 4 grandes livros, que são a Bíblia, a natureza, o trabalho útil, o trabalho prático no dia a dia e as nossas experiências na vida. E eu comecei a testar pequenas coisas aqui e ali, mas eu confesso que eu estava assim muito perdida. E eu resolvi procurar um currículo que fosse mais bíblico. Encontrei um currículo produzido pelos Menonitas e eu fiquei encantada porque tudo era voltado para a Bíblia. Todas as tarefinhas de matemática, de todas as matérias, elas tinham histórias bíblicas no meio. E eu comprei esse currículo e falei, agora eu vou fazer certo, porque agora eu tenho uma Bíblia, tenho a palavra de Deus. Sentei na mesa no primeiro dia com as minhas filhas, agora eram 2. Eu falei, eu vou começar junto, vamos ver o que dá. Dei uma explicada para a minha mais velha de algumas atividades de matemática e comecei a trabalhar com a mais nova, num livrinho,
com lápis e papel na mão. As duas sentadinhas, eu comecei a perceber que a mais velha tinha perguntas, ela queria a minha atenção, a mais nova não queria ficar sentada, tinha muita dificuldade de pegar no lápis, não conseguia escrever. E em poucos dias eu percebi que era um desastre. Neste momento eu entrei em desespero mesmo. Eu comecei a clamar a Deus, falei, Senhor, tem alguma coisa errada, eu não estou entendendo. Então não é apenas eu colocar a Bíblia dentro de um currículo acadêmico. Tem algo mais que eu não estou entendendo. Bom, eu me lembro especificamente de uma noite que eu passei em oração, clamando a Deus, chorando, porque eu não estava conseguindo. No dia seguinte, o meu esposo, que na época estava estudando, chegou em casa da escola e me trouxe uma carta. Ele falou, olha, essa carta com o seu nome estava na minha caixinha de correio. Eu corri, abri aquela carta, era uma carta de uma pessoa do campus, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia pessoalmente. E ela simplesmente começou a me contar como que ela havia educado os seus filhos, usando os princípios da palavra de Deus. E como que eles usavam a natureza, como que eles usavam a Bíblia, como que os filhos cresceram trabalhando e ajudando em casa e depois com um desejo de ajudar as pessoas lá fora como missionários. Eu fiquei muito impressionada. Por que aquela carta veio naquele dia, logo após a minha noite de luta com Deus? E eu entendi que tinha sido uma resposta de Deus. Bom, depois de receber essa carta, eu comecei a fazer várias pesquisas, comecei a entender que existia todo um mundo em relação à educação das crianças que eu desconhecia. E que esse mundo de uma educação mais experimental, mais prática, estava muito em harmonia com os princípios deixados por Deus. Eu comecei a provar a Deus. Naquele momento, eu parei com todos os estudos de forma assim muito acadêmica, de forma forçada com as minhas filhas, e nós tivemos um ano sabático. Na verdade, não era um ano onde nós não estávamos fazendo nada, ao contrário. Eu simplesmente me coloquei à disposição de Deus para aprender dele o que seria melhor para a educação das minhas filhas. Nós começamos a fazer pesquisas, a fazer passeios, começamos a cultivar horta em casa, começamos a fazer compostagem, começamos a estudar os animais que nós víamos ali no fundo do nosso quintal, começamos a notar a natureza, a acompanhar ninhos de passarinho, começamos a estudar as flores silvestres que existiam na nossa região. Nós íamos à biblioteca, pegávamos livros, e nós sempre pegávamos os livros que falavam dessas coisas, da natureza, coisas na área de ciências, não livros de histórias, não livros com coisas que não iriam acrescentar conhecimento real à vida delas. E nós entramos numa jornada totalmente nova para nós como família. O meu esposo também começou a fazer parte da educação das nossas filhas e nós passamos a sair daquele modelo de que a educação eram algumas horas sentadas ali numa mesa, na frente de um livro, para um modelo onde a educação é 24 horas por dia, em todos os momentos, o que quer dizer que inclui bons hábitos, hábitos na hora de dormir, hábitos de levantar na hora certa, hábitos de refeição, de praticar exercícios, de ter uma vida ativa lá fora. Começamos a perceber que um dos lugares onde as melhores aulas aconteciam era dentro do carro. Percebemos que todas as atividades nas quais as crianças participavam, na igreja, nos grupos de amizade que elas tinham, no coralzinho da igreja, nos projetos com a comunidade, em tudo que elas participavam, elas estavam aprendendo. E pouco a pouco Deus foi abrindo nossos olhos para essa verdade que muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar. Tem um texto que eu gosto muito também no livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu não sei aonde você está hoje no seu conhecimento e na sua caminhada na educação dos seus filhos, mas em qualquer momento que você sentir dificuldade, quando você clamar a Deus, quando você pedir sabedoria para Ele, Ele vai lhe dar.